Samuel Dória aqui de volta com vocês em nossa segunda aula da Maratona de Estudos. Mas antes de iniciar nossas aulas, quero agradecer a vocês que têm abraçado esse projeto, que têm nos permitido entrar na casa de vocês de forma indireta para lhes auxiliar nos estudos durante esse período. Quero agradecer a vocês que têm respondido aos nossos desafios, têm enviado os formulários com as respostas e também quero pedir a você que não se inscreveu ainda no canal da Secretaria da Educação, que inscreva-se no canal, que compartilhe com seus colegas os nossos vídeos, que curtam os nossos vídeos, deixem os seus comentários para que nós possamos saber o que você está achando de nossas aulas. Você que não teve acesso ainda à nossa primeira aula, acesse ao canal da Secretaria, tenha acesso à primeira aula, assista a primeira aula, responda aos nossos desafios e acompanhe e continue conosco em nossa jornada de estudo desse período. Eu também deixar aqui como uma indicação de fonte de estudo o meu canal, o Mundo da Matemática, e solicitar que vocês também inscrevam-se nesse canal, acompanhem as nossas postagens, que também pode ajudar você nessa maratona de estudo. E não só nessa maratona de estudo. Todas as vezes que vocês sentirem dificuldade em matemática, vocês podem entrar em nosso canal e acompanhar as nossas videoaulas. Então, forte abraço e vamos começar a nossa segunda semana de aula. Fala pessoal do 8º ano, voltamos com a nossa segunda aula de nossa maratona de estudos. E vamos iniciar a nossa segunda aula revendo uma das questões do desafio postado na aula anterior. Nessa aula de hoje nós vamos discutir habilidades sobre esse desafio e vamos também abrir nossos horizontes de conhecimento em relação ao estudo dos triângulos. E para vocês que querem nos acompanhar através do seu livro didático, essa aula encontra-se a partir da página 70. E vocês que não têm o livro didático, deixamos na primeira aula o link na descrição do vídeo para que vocês pudessem baixar esse livro virtual e nos acompanhar. Deixamos também aqui outras fontes para que vocês possam pesquisar e ampliar o horizonte de conhecimento de vocês. Pois bem, como em nossa segunda aula, o nosso componente curricular continua sendo matemática, né? O público-alvo são os alunos dos 8º anos, mas que também pode ser explorada aos alunos dos 9º anos. A nossa aula de hoje nós vamos falar de geometria plana e vamos estudar os triângulos. Nós vamos discutir habilidades em relação aos triângulos, identificação de triângulos, elementos formadores de triângulos. Nós vamos falar sobre a condição de existência de um triângulo. Pois bem, é uma aula muito ampla e com habilidades que irão lhes permitir a identificar triângulos com maior facilidade. Nosso primeiro desafio da nossa primeira aula, nós vamos discutir aqui as habilidades exploradas para resolver esse desafio. Então ele consiste no seguinte: como é classificado os ângulos que apresentam medidas maiores que 0 e menores que 90 graus. A letra A ela está dizendo que é um ângulo reto. Não é um ângulo reto, pois um ângulo reto apresenta medida igual, exatamente igual a 90. A letra B está dizendo que é um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso é aquele ângulo que apresenta medidas maiores que 90 e menores que 180. A letra C está dizendo que é um ângulo raso. Um ângulo raso é aquele ângulo que apresenta medida exatamente igual a 180. Então, para essa alternativa, nós vamos dizer que é um ângulo agudo. Ângulo agudo são aqueles ângulos que possuem medidas maiores que 0 e menores que 90. E aí, quais habilidades você usou? Você também concorda comigo que é a letra D, um ângulo agudo? Ou seja, que um ângulo agudo é aquele ângulo que apresenta medida maiores que 0 e menores que 90 graus? Pois bem, vamos iniciar a nossa segunda aula. O objetivo de nossa segunda aula é inserir novos conhecimentos e habilidades que nos permitam identificar e definir os triângulos partindo dos elementos formadores. Pois é, esse é o objetivo específico dessa aula de hoje. Vamos continuar? Olha, primeiro nós vamos começar falando sobre a definição de triângulo. O triângulo, como nós vimos, é um polígono formado por 3 segmentos de reta e único rígido não deformável. Aqui nós temos 3 exemplos de triângulo, que é um polígono formado por 3 segmentos de reta. É bom frisar que todo polígono ele deve ser formado por segmentos de reta, pois uma vez que os polígonos apresentam lados que possuem início e fim.
Olhe, falando em relação aos triângulos, nós vamos iniciar falando dos elementos formadores de um triângulo. Você sabe quais os principais elementos formadores de um triângulo? Você lembra dessa habilidade? Vamos rever juntos? Os elementos formadores de um triângulo são: nós temos aqui um triângulo formado pelos seus elementos e principais elementos formadores. Então, nós temos aqui que os principais elementos formadores são vértice, lados ou aresta, ângulos internos e ângulos externos. O que nós vamos fazer é localizar aqui nesse triângulo cada um dos elementos aqui dito. Primeiro vamos começar pelos vértices. Os vértices são esses pontinhos aqui, onde nós denominamos encontro das arestas. Nesse caso, eu tenho o vértice A, o vértice B e o vértice C. Depois nós vamos falar de lados ou aresta. As arestas eu tenho o lado AB, o lado BC e o lado AC. 3 lados, já que é um triângulo. Depois nós temos os ângulos internos e os ângulos externos. Aqui nós temos o ângulo interno A, o ângulo interno B e o ângulo interno C. Veja que a sua representação difere da representação do vértice, porque ele tem um acento circunflexo acima, justamente para isso, para indicar que ali está um ângulo interno. Depois nós temos os ângulos externos. Aqui nós temos alfa, beta e gama. Então é importante nós sabermos que os ângulos, eles nascem em cada vértice e que os vértices são os encontros das arestas. Ou seja, duas arestas se encontram em um único vértice. Esses são os principais elementos formadores de um triângulo. Lembrou dessas habilidades? Vamos continuar nossa aula de hoje? Pois bem, ainda nós iremos ver a condição de existência de um triângulo. Pois é, muitas vezes o aluno fica não muito atento a essa habilidade, mas essa é uma habilidade importante. Olha, para construir um triângulo, não podemos utilizar qualquer medida. Tem que seguir a condição de existência. Qual é a condição de existência? Para construir um triângulo, é necessário que a medida de qualquer um dos lados seja menor que a soma da medida dos outros dois lados. E também maior que o valor absoluto da diferença entre esses dois lados. Assim, na teoria, a gente pode até ter uma certa dificuldade de compreensão. Então, nós vamos partir para a prática. Na prática, nós estamos dizendo o seguinte: adotando um triângulo qualquer, nós temos os lados A, B e C. Esses lados A, B e C, eles precisam obedecer a essa condição de existência. Então, vamos fazer o seguinte: nós vamos abordar o lado A como referência, depois o lado B e depois o lado C, para vermos se todos os lados estão atendendo à condição de existência. Assim, o lado A, ele precisa apresentar uma medida maior que a subtração ou diferença do lado B e o lado C. O lado A também precisa apresentar uma medida menor que a soma do lado B e o lado C. Eu estou dizendo que esse lado aqui, ele precisa ser maior que a diferença entre esse lado e esse. Mas ele também precisa ser menor que a soma desses dois lados. O lado B precisa ser maior que a diferença entre A e C, mas ele precisa ser menor que a soma de A mais C. O lado C, ele precisa ser menor que a soma de A mais B, mas também ele precisa ser maior que a diferença entre A e B. Ou seja, essa é a condição de existência. Teoricamente, nós vimos qual é a condição de existência para a medida dos lados de um triângulo. Agora, nós vamos ver na prática essa condição de existência. Ou seja, nós temos aqui um triângulo em que ele apresenta um lado medindo 10, outro lado medindo 14 e o outro lado medindo 8. Então, nós vamos adotar como referência, inicialmente, o lado que tem medida igual a 10. Ele precisa ser maior do que a diferença de 14 menos 8. E pois 14 menos 8 é 6. Ele precisa ser menor do que 14 mais 8. E também porque 14 mais 8 é 22.
Adotando agora como referência o lado 8, ele precisa ser maior que a diferença entre 14 e 10. E é também, porque 14 menos 10 é 4. Ele precisa ser menor que a soma de 14 mais 10. E é também, pois 14 mais 10 é 24. Adotando agora o lado 14 como referência, ele precisa ser maior que a diferença entre 10 e 8. E é, porque 10 menos 8 é 2. E ele precisa ser menor que a soma de 10 mais 8. E é também, porque 10 mais 8 é 18. Portanto, eu posso dizer que essa figura aqui representa um triângulo. Se não satisfazer a condição de existência, não pode ser classificado como um triângulo. E aí, deu para relembrar essa habilidade? Vamos seguir com nossa aula. Olha, agora nós vamos falar sobre a classificação dos triângulos. É a classificação dos triângulos que nos permite nomear cada triângulo. Vamos ver de que forma se dá essa classificação. Vamos juntos? Então, a classificação dos triângulos se dá de duas formas. Nós podemos classificar quanto aos lados e quanto aos ângulos. E precisamos ficar atento em relação a isso. Então, eu tenho aqui um triângulo que é chamado de triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele triângulo que apresenta os três lados com medidas iguais. Veja que tem um tracinho em cada lado. Significa a unidade de medida e que os três lados são medidas iguais. Eu tenho aqui o triângulo isósceles. É um triângulo que apresenta dois lados com medidas iguais ou congruentes e o terceiro lado com medida diferente. Eu tenho aqui esses dois lados com medidas iguais, um tracinho é a unidade de medida e tenho dois tracinhos aqui no segmento de base. Então, dois lados iguais ou congruentes e o terceiro lado diferente. Tenho também aqui um triângulo escaleno, é aquele triângulo que apresenta os três lados com medidas diferentes. Eu tenho aqui esse lado com dois tracinhos, esse com 3 e esse com 1. Ou seja, todos os lados são diferentes. Automaticamente, vamos observar os ângulos também. O triângulo equilátero apresenta os três ângulos internos iguais, 60 para cada um. O triângulo isósceles apresenta os dois ângulos da base iguais e o terceiro ângulo diferente. E o triângulo escaleno apresenta os três ângulos internos diferentes. Portanto, equilátero, isósceles e escaleno é a classificação dos três ângulos que vamos abordar em relação aos lados. Mas aí também vimos a habilidade em relação aos ângulos. Mas aí agora nós podemos nomear os mesmos triângulos com nomes diferentes em relação aos seus ângulos. Vamos ver? Eu posso chamar um triângulo de acutângulo. Acutângulo é quando ele tem todos os seus ângulos agudos, ou seja, menor que 90 graus. Então, eu tenho aqui um triângulo acutângulo que tem os três ângulos internos menores que 90. Eu tenho aqui o triângulo retângulo, que ele possui um ângulo de 90 graus. Triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90. E tem o triângulo obtusângulo, é aquele triângulo que apresenta um ângulo com medida maior que 90 e menor que 180. Então, vocês viram as habilidades em relação a lado e ângulos. Nós também podemos relacionar esses triângulos que classificamos em relação aos lados com esses que classificamos em relação aos ângulos. Por exemplo, eu posso dizer aqui que esse triângulo ele é acutângulo e equilátero também, pois ele apresenta os três ângulos agudos e pode apresentar os três lados iguais. Aqui acima nós vimos três lados iguais, três ângulos de 60, portanto, menores que 90 e maior que 0, agudo. Então, é acutângulo e equilátero. Pois essas habilidades nos permitem relacionar os triângulos em relação aos lados e em relação aos ângulos. E aí, deu para relembrar um pouquinho essa habilidade? Podemos continuar a nossa aula? Se você sentiu dificuldade, pause o vídeo, reveja e depois você continua. Vamos juntos? Olha, agora nós temos um pequeno desafio que iremos solucionar juntos. Qual é o desafio? Como você classificaria os triângulos abaixo em relação aos lados e aos ângulos? Nós temos aqui dois triângulos que nós precisamos relacionar ele em relação aos lados e aos ângulos.
Eu tenho aqui o primeiro triângulo, que ele me dá de informação os lados com medidas diferentes e um ângulo reto. Então, vamos começar classificando. Ele é escaleno em relação aos lados, pois todos os lados apresentam medidas diferentes. E ele é retângulo, porque ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Já esse daqui é um triângulo que aparentemente tem os três lados com medidas iguais. Consequentemente, ele tem os três ângulos também com medidas iguais. Então, esse é um triângulo equilátero em relação aos lados, pois ele apresenta os três lados com medidas iguais. E é um triângulo acutângulo em relação aos ângulos, três ângulos com medidas menores que 90 e maiores que 0. Pois bem, a nossa aula fica por aqui. Nós nos veremos na próxima aula e reforçando para que vocês possam acessar ao link com o formulário, responder os nossos desafios. E aí, na próxima aula, eu mostrarei para vocês quais habilidades eu usei para responder uma das questões do desafio. Combinado? Nos veremos na próxima aula.